Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, então, 17 de junho de 2020. Anotem no caderno a data de hoje. Eu coloquei aqui no cantinho porque fiz duas atividades juntas, agora e sobrou o cantinho, mas vocês coloquem bem organizadinho no caderno, tá bom? Pula em linha da data e o título da nossa atividade de hoje é Ditado de Auditório barra Comidas Típicas Juninas, tá bem? Então, essa atividade eu acho que eu não cheguei a fazer com vocês em sala. Ela vai ser aqui agora de uma maneira adaptada, mas quando nós voltarmos, nós faremos na sala de aula, tá bom? Comidas típicas juninas. Nós estamos na época das festas juninas, né? Elas acontecem no mês de junho, por isso juninas, e tem algumas também que acontecem no mês de julho, e são chamadas de julinas, tá bom? Bom, então o que é o ditado de auditório? Se eu estivesse na sala de aula com vocês, eu chamaria duas crianças até a lousa, ditaria para elas a mesma palavra e cada uma escreveria conforme achasse melhor, tá? E agora, aqui eu fiz uma adaptação. Vai ser uma situação ficcional, né? De mentirinha. Então vocês vão ver que crianças vão escrever a mesma palavra e nós vamos analisar a escrita dessas crianças. Mas que palavras que elas vão escrever? Qual é o tema? As comidas juninas, tá bom? E quais são as comidas juninas? Vocês sabem quais são as típicas, né? Que normalmente a gente come nessas festas? Então, quem falou? Pipoca, paçoca, pé de moleque, pamonha, bolo de fubá, bolo de cenoura, bolo de milho, milho verde, canjica, amendoim, nossa, um montão. Então são essas que a professora ditou, alguma dessas que a professora ditou para elas, tá bom? E elas escreveram, cada uma à sua maneira. E vocês, junto comigo aqui, nós vamos analisar qual criança escreveu melhor a palavra que a professora ditou, tá bom? Bom, então escrito no caderno, ditado de auditório barra comidas típicas juninas, vocês vão pular linha, né, para ficar bem organizado o caderno e vão escrever o nome das crianças que participaram dessa atividade. Então, num canto aqui assim do caderno de vocês, vocês vão escrever Bia, foi a primeira aluna. E mais distante, um pouco, né? Cauã, certo? Então são as duas crianças que participaram dessa atividade. E a primeira palavra ditada pela professora foi pé de moleque. A professora falou: escrevam pé de moleque. A Bia escreveu pé de moleque e o Cauã também escreveu pé de moleque. Cada um da sua maneira. Vocês aí em casa vão escrever da maneira como a Bia escreveu, tá bom? Dando uma distância boa aí do Cauã. E lá debaixo do nome Cauã, vocês escrevam também a forma que o Cauã usou para escrever. Pé de moleque, tá bom? Então vocês vão escrever. Copiaram no caderno as duas formas, o que é que vocês vão fazer agora? Eu vou dar um tempinho e vocês vão fazer um xizinho do ladinho assim, tá bom? Da maneira que vocês, aí em casa, que vocês
concordam que melhor escreve pé de moleque. Se vocês concordam com a Bia, se vocês concordam com o Cauã, tá bom? Aí vocês façam um xizinho. Eu espero bem rapidinho e aí nós vamos analisar a escrita dessas crianças. Muito bem, então vamos lá. Quem será que melhor escreveu pé de moleque? A Bia ou o Cauã? Bom, então vamos lá, ó. Pé de moleque, quantas palavras tem? Pé de moleque. São 3, não são? Ó, pé de moleque. São 3 palavras. Como a Bia escreveu? Olha, a Bia escreveu tudo junto. O Cauã deu espaço entre essas palavras. Então, aí nós já temos uma diferença. O pé, como a Bia marcou? P com E. E como que o Cauã marcou? Pé com E. Então, aqui, perfeito. Os dois escreveram muito bem. A Bia colocou de. Por que a Bia colocou de com I? Porque é do jeito que a gente fala. Então, a Bia colocou exatamente no papel como a gente fala. E o Cauã? O Cauã colocou D com E. Porque o Cauã já sabe que nem tudo que a gente fala, como a gente fala, a gente escreve. Então, ele sabe que a gente fala de, mas marcamos D, certo? Agora vamos analisar o moleque. Olha, a Bia colocou mu, M com mu. O Cauã colocou mo, M com o. Outro caso da fala, passando para escrita. Nós falamos moleque, né? Dificilmente alguém fala moleque. Fala moleque, né? A Bia marcou no papel como ela fala. Moleque, então vou escrever M com U. O Cauã sabe que a gente fala de um jeito, mas marca outro. Então, ele sabe que a gente fala mu, mas tem que marcar mo. Por isso que ele colocou M com O. E como continua? Lé, olha lá, ó, L com E, os dois escreveram iguais. Escreveram igual. E o que? Olha a diferença do que. A Bia colocou o que e o E. E o Cauã? Que, o, E. Então, aqui, o que é que a Bia ainda não descobriu? Que ela precisa descobrir. Que toda vez que nós usamos a letra Q, ela precisa vir acompanhada da letra U. A letra U, crianças, não desgruda da letra Q. Então, se você vai escrever queijo, começa com Q, então em seguida tem que pôr o U. Vou escrever quinta, começa com Q, então em seguida tem que pôr a letra U, certo? Então, o Cauã já sabe disso. Então, aqui, ó, quem escreveu pé de moleque de uma maneira que todos vão entender, que escreveu bem mais próximo do correto, ou de forma até correta, foi o Cauã, tá bem? Aí vocês pulem linha e vamos para a segunda palavra que a professora deles ditou. Segunda palavrinha. Olha lá que a Pro ditou. Bolo de mandioca. A professora falou bolo de mandioca. E eles escreveram. A Bia escreveu bolo de mandioca e o Cauã bolo de mandioca. Então, as formas estão aqui. Então, copiem de novo a forma da Bia, copiem a forma do Cauã e marquem o xizinho naquela forma que vocês concordam, tá bom? Que melhor escreve bolo de mandioca, se é a do Cauã ou se é a da Bia. Vou esperar um instantinho e vocês marquem o xizinho para depois nós analisarmos.
Muito bem. Então vamos lá. Quem mais se aproximou da forma correta, da forma que todos vão entender bolo de mandioca? Então vamos lá. Vamos contar as palavras do bolo de mandioca. Bolo de mandioca. 3 palavras. Tem 3 palavras. Olha como a Bia escreveu tudo junto, como se fosse apenas uma palavra. E como que o Cauã escreveu? Bolo é uma palavra, então ele deu espaço para escrever a outra. De, a segunda palavra, aí ele deu espaço para escrever a terceira. Mandioca. Então, na escrita do Cauã, nós conseguimos ver as 3 palavras bem marcadas, né? Separadas aqui pelo espaço. Na forma da Bia, a gente parece que é uma só palavra escrita, porque ela não deu essa separação entre as palavras, que a gente precisa fazer isso, né? Bom, agora o segundo ponto que a gente precisa analisar aqui na escrita do bolo de mandioca. Bolo. Olha como aqui, ó, a Bia escreveu bolo, porque a gente fala, né? Bolo. Parece que é com U no final, né? Bolo. E o Cauã? Bolo. Então, mais uma vez, a Bia marcou do jeito que ela fala. E o Cauã já sabe que nem tudo que a gente fala é a forma como a gente escreve. Ele sabe que a gente fala bolo, mas devemos escrever bolo, né? Tá bom. Agora a segunda palavra. A Bia marcou de, porque é o jeitinho que fala. De com I. Já o Cauã marcou de com E. Porque eu falo de, mas tenho que marcar de. Agora a terceira palavra, mandioca. Olha como a Bia escreveu mandioca. Vamos analisar o começo da palavra, man. Ela marcou M com E. Mas M com E fica man ou fica me? Fica me. E o Cauã colocou o quê? M com A para marcar o man. Mas aqui não é man. O que será que tá faltando aqui para o Cauã, hein? Man. Então, lembram-se do som nasal? Aqui nós não temos um som nasal? Nós temos um som nasal aqui, ó. Porque se nós não marcarmos a nasalização aqui com o N, nós vamos ver por que é N de navio, nós vamos ter mandioca. E não é madioca, é mandioca, não é isso? Então, aqui, a Bia acha ainda que o esse som nasal, para ela é E. Então, ela está equivocada ainda, né? Ela precisa avançar ainda nesse conhecimento, que o eu marco pela letra A, correto? Então, vamos aqui ajudar o Cauã. Aqui, ó, eu deixei um espacinho aqui embaixo pra gente reescrever essa palavra, tá? E vocês vão fazer o mesmo, tá bom, crianças? Embaixo da mandioca aqui do Cauã, nós vamos fazer a correção para escrever de uma maneira que todos entendam, todos do Brasil entendam. Então, vamos lá. Não é o sonzinho nasal que tá faltando aqui? Então, até aqui, muito bem. O Cauã foi bem. Faltou o man, o e eu já adiantei para vocês que vai ser a letra N. Quem se lembra porque vai ser o N do navio e não o M da Maria do macaco? Porque na frente, ó, aqui na frente é P de pato ou B de bola? Não. Então, eu não posso usar M, eu tenho que usar o N do navio. Pronto. Mandioca. E olha que interessante.
O de, na mandioca, a gente fala de e escreve de mesmo, né? Dessa vez, a gente tem que marcar como a gente fala, não é? Muito bem. No próximo vídeo, a gente continua com as palavras que a professora ditou para essas crianças, tá bom?